O sono é uma das coisas mais importantes tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes e falo isso em todos os meus vídeos, mas quais os tratamentos disponíveis para insônia? Vários pacientes e vários seguidores aqui do canal me perguntam isso, né? Que tipo de medicação, que tipo de técnica é mais útil? E hoje eu vou falar tudo isso, desde terapias, passando por remédios tarja preta, remédios que não são tarja preta, outras estratégias, fitoterápicos, ou seja, o que a ciência tem hoje em dia de mais eficaz para te ajudar a dormir bem. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, aqui do canal Saúde da Mente do Centro Ibirapuera de Neurociência. Então hoje eu vou falar 7 estratégias mais eficazes do ponto de vista científico que a gente usa no consultório, que os médicos usam para tratar a insônia. Sendo que, lembrando que o principal fator para a gente poder fazer um bom tratamento é a gente determinar de uma forma mais precisa possível a causa da sua insônia. E o que é que está colaborando para que você não consiga dormir bem. Eu tenho um vídeo falando especificamente de quando é importante você procurar ajuda caso você esteja tendo um problema de insônia, e nenhuma dessas estratégias seria recomendável que você colocasse em prática sem a supervisão de um profissional especializado, ok? Bom, a primeira estratégia, e a estratégia que de fato é a mais eficaz a longo prazo, é uma estratégia chamada de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Terapia cognitivo-comportamental, né, uma sigla que a gente usa é o TCC, né, mas seria terapia cognitivo-comportamental para insônia. O que é isso? É uma série de técnicas, de estratégias que vão sendo implementadas na rotina e que se mostra muito eficaz tanto a curto quanto a longo prazo para melhorar a insônia. Aliás, a longo prazo, essa estratégia, essa TCC para insônia, é mais eficaz do que a maioria dos remédios disponíveis para dormir. Então, de fato, esse tipo de estratégia tem que fazer parte de todo o tratamento para insônia. Então, por mais que a gente vá introduzir remédio, por mais que a gente vá fazer uma investigação, fazer um outro procedimento, esse tipo de orientação tem que fazer parte da rotina de todo mundo que passa por esse problema de insônia. Esse tipo de terapia é baseado em 4 pilares: higiene do sono, restrição de sono, controle de estímulos e técnicas de relaxamento. No meu site, neurociencia.med.br, vocês podem achar no capítulo lá, na seção sobre insônia, várias estratégias baseadas nessa técnica que você já pode colocar em prática no dia a dia de vocês. Então a primeira é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Isso funciona muito a longo prazo, é algo que de fato vai fazer com que a insônia seja tratada na sua raiz, então isso é muito importante. Número 2, vamos começar a falar das medicações, né? O número 2 eu deixei os remédios que são mais prescritos para insônia, infelizmente, e que a maioria dos pacientes que têm problemas de sono chegam já no meu consultório tomando esses remédios, que são os benzodiazepínicos, que são popularmente conhecidos como calmantes. Essas medicações, elas funcionam diminuindo a função do sistema nervoso como um todo. Então é como se fosse um rebaixador do sistema nervoso, desliga. Desliga tanto a parte relacionada ao sono, mas desliga também áreas relacionadas à memória, à concentração, à velocidade de raciocínio. E essas medicações, elas são eficazes, elas ajudam muito a dormir, mas elas têm alguns poréns. Por quê? Porque elas podem causar dependência a longo prazo, então se você usa mais do que 12 meses, você tem uma alta chance de desenvolver dependência dessas medicações, ser muito difícil tirar depois, e elas podem levando a prejuízos de memória, de concentração a longo prazo e facilitando a ocorrência de acidentes devido a problemas de coordenação ou a quedas que essas pessoas podem ter por serem medicações que deprimem o sistema nervoso. Mas elas são muito eficazes a curto prazo, então a gente acaba dando essas medicações por um período curto, por um tempo planejado, até que outras estratégias possam funcionar. Quais são os exemplos dessas medicações? Então tem o clonazepam, cujo nome referência é o Rivotril, né, o popular Rivotril. Tem o Lorazepam, cujo nome referência é o Lorax. Tem o Alprazolam, cujo nome referência é o Frontal. Tem o Diazepam, cujo nome referência é o Valium. O Bromazepam, que é o Lexotan.
Todos esses são da mesma família, eles agem de uma forma muito parecida, todos eles são eficazes para insônia num curto período de tempo. Depois de um tempo eles acabam levando a dependência, problemas de memória, de concentração e o efeito deles tende a ir diminuindo. Normalmente algumas pessoas têm que aumentar a dose para conseguir o mesmo benefício. Então, primeiro são as técnicas cognitivo-comportamentais para insônia. Número 2, os remédios benzodiazepínicos, que são esses famosos tarja preta, né, que popularmente são conhecidos como calmantes. Número 3, são remédios que induzem o sono, mas não são benzodiazepínicos. São remédios que eles atuam de um modo diferente desses calmantes, desses tarja preta. Algum desses remédios não benzodiazepínicos não são tarja preta. E eles ajudam a começar a dormir. Então eles como se fosse uma chave que desliga a nossa mente, o nosso cérebro, ajuda a gente a pegar no sono. O exemplo mais usado é o Zolpidem, cujo nome comercial mais famoso é o Stilnox ou PATS, que é um sublingual. Os dois, né, essas duas apresentações que são muito utilizadas, tem outras também, elas são a mesma substância, que é o Zolpidem, que é um indutor de sono não benzodiazepínico. Essa medicação ela induz, ela faz a pessoa começar a dormir, só que essas substâncias, né, o Zolpidem, por exemplo, eles ficam muito pouco tempo no organismo, eles duram em média umas 3 horas no corpo. Depois de 3 horas, esse medicação vai sendo metabolizado e eliminado pelo corpo, então ele já não tem mais efeito. Então, para quem que é bom esses remédios? Para pessoas que têm insônia inicial, que têm aquela dificuldade de começar a dormir. E a gente acaba usando mais ou menos aí, via de regra, um período de 1, 2 meses, não idealmente passar desse período. Por quê? Porque eles também podem causar dependência. Tem muita gente que acha que não, que o Zolpidem, o Stilnox não tem risco de causar dependência. Isso não é verdade. Eles podem ter um risco menor do que os benzodiazepínicos, né, como o Rivotril, o diazepam, o Frontal, o Lexotan, mas eles também têm riscos de causar dependência. Tem muitos pacientes que são já dependentes de Zolpidem, e muitos médicos que são dependentes, muitos pacientes de outras áreas que tomam, às vezes, uma quantidade muito grande de Zolpidem durante o dia, inclusive, para conseguir ter um efeito benéfico, um efeito de relaxamento e prazer com essa substância. Então, elas são muito boas para quem tem insônia inicial, mas também o objetivo é que elas sejam usadas por um período específico de tempo e não por longo prazo, não ad eternum, né, como a gente fala, ok? Então, essa é a terceira classe que a gente está falando. A gente falou da terapia cognitivo-comportamental, falamos dos benzodiazepínicos, dos indutores de sono não benzodiazepínicos. O quarto tipo que eu vou falar para vocês são os antidepressivos. Então existem sim remédios antidepressivos que ajudam a pessoa a pegar no sono e manter um sono com uma qualidade boa. Mesmo que a pessoa não tenha depressão, essas medicações podem ajudar no tratamento de insônia. A vantagem é que antidepressivos não causam dependência, então eles não têm risco de abuso, não tem risco de ter que, de repente, ir causando tolerância e aumentando a dose necessariamente para conseguir o mesmo benefício. Eles podem melhorar também a qualidade do sono, o aprofundamento do sono e não só fazer a pessoa dormir, isso também é uma vantagem, mas todo remédio, todo antidepressivo pode ter também alguns efeitos colaterais. Se a pessoa tem junto com a insônia, um quadro de depressão e de ansiedade, que é comum, o antidepressivo pode tratar os dois. Então é importante que você converse com o seu médico sobre essa possibilidade. Eles não são tão rápidos ou tão gostosos quanto os benzodiazepínicos, ou mesmo quanto os Zolpidem, a Zopiclona, os indutores não benzodiazepínicos, mas eles são eficazes e são muito mais seguros para serem usados aí por um período maior, ok? O próximo ponto que eu vou falar é os fitoterápicos, que muita gente compra sem receita, né, e acaba vindo também me procurar fazendo uso dessas medicações. Aí se encontra, por exemplo, o Hipericum, que é a erva de São João, Passiflora, a valeriana, tem outras medicações também que acabam sendo usadas, o cava-cava. Eu não recomendo que se use esse tipo de medicação sem a supervisão médica. Apesar de que elas costumam dar poucos efeitos colaterais, existem sim efeitos colaterais relacionados a essas substâncias. Cava-cava pode dar uma série de efeitos colaterais. O próprio Hipericum, que é a erva de São João, ele acaba interagindo com uma série de outras medicações que a pessoa pode estar tomando. Então é importante que se faça o uso dessas medicações, que elas tenham um efeito que
pode ser eficaz, costuma não ser um efeito uma magnitude tão grande quanto dos outros remédios, mas pode ajudar algumas pessoas, mas eu recomendo que isso também seja sujeito a um aconselhamento médico, só para que você não tenha algum efeito colateral aí perigoso, tá? Existem estudos com várias dessas substâncias, os estudos mostram uma eficácia discreta, porém alguns mostram uma eficácia, talvez o que tenha o maior número de estudos seja a valeriana, mas não quer dizer que vai funcionar para muita gente e, como eu falei, além de ser interessante ter uma supervisão médica, é interessante saber que caso não funcione para você também, existem outras opções que você pode colocar em prática, ok? E um dos últimos, estamos chegando no final, seriam aqueles que atuam na melatonina. A melatonina é o hormônio relacionado ao início e ao prolongamento do sono, e eu tenho um vídeo específico falando da melatonina, da substância melatonina, quais são os benefícios, quais são as indicações, quais são os efeitos colaterais que ela pode causar, será que ela vai funcionar para você, será que não? Então tem um vídeo específico falando disso, vocês podem procurar aqui na descrição desse vídeo. Existem também, nessa linha da melatonina, remédios que não é a melatonina, é um remédio sintético, mas que atua no receptor da melatonina, estimulando esse receptor. O exemplo mais conhecido, talvez seja o único deles, é a agomelatina. É um antidepressivo, então ele tem um efeito para depressão, tem um efeito para ansiedade, mas ele atua estimulando os receptores específicos de melatonina. E aí ele ajuda nesse início, nessa manutenção do sono, além de poder, em algumas pessoas, também ter um efeito para depressão e para ansiedade. O nome comercial da agomelatina, o nome referência é o Valdoxan. Eu não acredito que tenha ainda genéricos, mas seria essa substância agomelatina. E por último, eu deixei também um procedimento de estimulação magnética transcraniana, de neuroestimulação, no qual a gente estimula áreas do cérebro, tanto fortalecendo, ativando, quanto inibindo essas áreas através de impulsos magnéticos que não doem, eles atravessam o crânio e vão gerar corrente elétrica no neurônio e vão ativar áreas que estão adormecidas e vão inibir áreas que estão muito ativas. Existem muitos estudos mostrando que a estimulação magnética pode ser tão ou mais eficaz do que medicações utilizadas para insônia. Bom, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu falo rapidamente para tirar as dúvidas que muitas pessoas têm, tanto no consultório, mas também aqui no YouTube, nas redes sociais também, muitos comentários perguntando de remédios, de estratégias para dormir. Então eu tentei explicar por alto quais são as estratégias disponíveis que mais funcionam. Vocês podem deixar os seus comentários aqui dizendo se vocês já tomaram alguma coisa, o que funciona para vocês, com perguntas, com dúvidas. Eu vou respondendo na medida do possível, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Vocês podem dando uma olhada aí que a maioria aí eu vou deixando um comentário e ajuda muito a gente a produzir conteúdo para o canal. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você e até lá. Tchau, tchau.